que a luz, ela precisa brilhar. A luz não é colocada sob qualquer objeto, mas sim sobre, para que o seu fulgor possa contagiar o ambiente, para que todos possam ser contagiados com os reflexos que saem, que emanam dessa luz. Todavia, seria arriscado, seria temeroso falar sobre Maria a partir da filosofia, a partir da psicologia, a partir da psiquiatria, a partir daquilo que nós possamos, a partir puramente da nossa razão, pensar, refletir, ainda que aprofundadamente sobre Maria. Ou seja, tudo que possamos falar de Maria a partir de nós, por certo e com muita probabilidade, pode cair por terra. Mas quando nós falamos de Maria, ou seja, de Maria Santíssima, a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus, o diálogo muda. O diálogo fica diferente, porque nós estamos falando a partir da palavra do nosso Senhor. E somente neste texto da palavra de Deus que lemos. Este texto é mais que suficiente para que passemos aqui uma semana refletindo sobre Maria, tanto no aspecto mariológico, ou seja, no aspecto da palavra de Deus, como também no aspecto mariano, no aspecto devocional. E quando nós lemos esse versículo, Maria perguntando como se dará isso, e o arcanjo diz: o Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Onipotente te cobrirá, e aquele que vai nascer de ti será santo, filho do Altíssimo. Isso faz nos lembrar muitas coisas. Isso faz nos pensar, queridos irmãos e queridas irmãs, na Arca da Aliança, o lugar mais sagrado, o lugar mais santo que havia dentro do santuário peregrino, como também dentro do templo de Salomão. Nós podemos com toda razão dizer que Maria é a mulher da glória, é a Míriam do Shekinah, é a Míriam da glória do Senhor, porque 3 vezes de forma grande nós vemos a glória do Senhor se manifestar. Quando Deus entregou as tábuas da lei a Moisés no Monte Horebe, esta mesma terminologia nós vamos encontrar lá. A sombra do Senhor se manifestou sobre o monte, e ele fumegava a tal ponto que ninguém podia chegar perto do monte, que morreria. Segundo momento, quando foi erguido o santuário do deserto, onde lá estava a Arca da Aliança, com 3 coisas: as tábuas da lei, 2 litros de maná e o bastão do sumo sacerdote Arão. Quando foi feita aquela dedicação do santuário, a glória do Senhor se derramou sobre aquela congregação,
sobre a arca da aliança de tal forma, e aquela glória do Senhor tomou conta de todo o santuário, e ninguém pôde ficar lá dentro. Terceiro lugar, quando Salomão edificou o templo do Senhor, quando foi transportada a arca da aliança para o templo, a sombra do Altíssimo, a glória do Senhor se manifestou dentro do templo sobre a arca, e a glória do Senhor foi de uma tal forma esplendorosa, que os sacerdotes, os sumos sacerdotes que lá estavam, não puderam ficar dentro do lugar santíssimo. Era santíssimo, não na terminologia que temos hoje, o santíssimo dentro do sacrário. O santíssimo era o espaço separado por uma cortina, que separava o lugar santíssimo do lugar santo. E ninguém pôde ficar dentro do templo, ninguém mais pôde oferecer sacrifício, porque a sombra do Altíssimo tomou conta daquele lugar, e a glória do Senhor estava manifestada evidentemente no templo de Salomão. E é só no Novo Testamento, na anunciação do anjo a Maria, que nós vamos encontrar esta glória do Senhor se manifestando novamente. Como acontecerá isto? O Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Onipotente te cobrirá, aquele que vai nascer de ti é santo e será chamado Filho do Altíssimo. Ou seja, as três teofanias do Velho Testamento acontecem sobre Maria. E eis a razão de os padres da igreja, e eis a razão de o Concílio Vaticano II, e eis a razão que muitos são os teólogos que não hesitam em dizer que Maria, ela é a arca da nova e eterna aliança, porque a glória da antiga aliança de forma mais plena repousa sobre ela. E já os padres apostólicos, eles vão dizer para nós que em Maria esta arca se consolida de forma mais cristalina, porque dentro dela, não de forma figurada, não de forma alegórica, está de maneira viva, evidente, clara e palpável o que figuradamente havia na arca da antiga aliança. O que era que havia na antiga aliança? As tábuas da lei. Em Maria não estavam as tábuas da lei, mas estava a própria palavra de Deus, Jesus Cristo, como lemos em São João: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Dentro de Maria também estava o paradoxo ou paralelo da arca antiga. Na arca antiga havia 2 litros de maná, o alimento que sustentou o povo no deserto por 40 anos. Nós não podemos excluir Maria da nossa espiritualidade, da nossa devoção, porque dentro dela não estava 2 litros de maná apenas, dizendo uma quantidade limitada, mas está o próprio Jesus Cristo, o pão vivo descido do céu, a Eucaristia que alimenta a caminhada de todo cristão. Em terceiro lugar,
naquela arca estava o bastão do sumo sacerdote Arão. Em Maria não estava uma peça referente a alguém, mas dentro de Maria estava o próprio sumo sacerdote, Jesus Cristo, aquele em cuja mão está a nossa vida, e Ele é a razão maior deste congresso mariano. Amém? Disse isto apenas para comentar. A fé da igreja não é mariológica, é cristológica, é cristocêntrica. A janela através da qual nós olhamos Maria é o próprio Jesus Cristo. Se não fosse a cristologia, não haveria a mariologia.